A gente sempre testa antes, faz todos os testes antes, mas como eu sempre falo, né, o computador foi inventado para resolver os problemas que nós não tínhamos, né? Mas graças a Deus é uma ferramenta que a gente está usando aqui para falar sobre a palavra de Deus, tá? Hoje é um assunto muito importante, que é um assunto, eu tenho visto muita gente falar sobre esse assunto, tá? Que é a questão aí dos 7 anjos, das 7 pragas, né? Alguns falam 7 pragas, outros falam os 7 juízos de Deus, tá? Em conformidade, porque são os juízos de Deus. E nós vamos estudar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que está aí para a gente interpretar, conhecer, principalmente como eu anunciei, né? Para você saber aí, identificar como você se livrar de estar no local errado e estar recebendo essas pragas. Então, nós vamos começar o estudo agora, tá? Eu volto de vez em quando para a gente conversar aqui, assim, olho no olho, né? Mas eu quero passar aqui diretamente aqui para a nossa apresentação, para que você comece então a ter informações, né, sobre essa questão do que são as 7 pragas, os 7 anjos do Apocalipse, né? São anjos que têm seu dever ali, a sua atuação. E um fato importante, uma coisa importante sobre essa questão dos anjos, né, é que existe muita gente que acaba confundindo os anjos aí, né? Você tem muita questão de mensagem de anjos dentro do Apocalipse. Você tem no Apocalipse 7, que você tem 4 anjos, depois chega mais um, então são 5 anjos. Você tem o anjo que está lá no Apocalipse 18 também. Mas você tem anjos no capítulo 15 e tudo mais. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque ele começa a partir, né, essa questão do trabalho desses 7 anjos, ele começa são aplicados através dessa passagem bíblica que está aqui. Eu quero trazer para você. E vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. E continua. Volta aqui. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Apocalipse 15, versículo 1 e 2. Um fato importante para eu falar sobre essa questão é que, veja só, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que em determinado momento 7 anjos são liberados, eles têm as 7 últimas taças, que serão as pragas, são os flagelos, alguns dizem os flagelos, e eles saem, e aqui já nos dá uma orientação muito interessante, porque a questão que está mostrando aqui é que esses anjos, eles saem para derramar suas taças, tá? E vai ser aplicado àqueles que agiram em conformidade com a besta, a sua imagem, seu sinal, aqueles que receberam o seu sinal. Então os anjos têm uma atividade bem distinta. Deixa eu colocar uma outra parte minha aqui para que eu possa acompanhar aqui. Vamos lá. Esses anjos, então, eles têm uma conotação, uma atividade bem distinta. Eles vão trazer essas pragas sobre aqueles que foram ferramentas de Satanás. Agora vamos voltar aqui ao nosso texto e continuar no texto para a gente poder então interpretar mais uma coisinha. Veja, esses que tiveram sendo ferramenta de Satanás, né, eles não aceitaram aqui também o chamado. Deus está o tempo todo trazendo o seu chamado. O tempo todo Deus está trabalhando com essas pessoas. E aqui em Apocalipse 14, 9 a 11, você tem aqui uma mensagem que é muito importante. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja, um ponto importante para a gente observar. Como eu disse, a Bíblia vem sempre dando sinais. Essas mensagens que estão aqui são os 3 anjos que tem Apocalipse 14,
que representam aqui as mensagens, o mensageiro representa a mensagem, representa a igreja pregando nos últimos dias, e a terceira mensagem é uma mensagem muito direta, a mensagem: não aceite a marca da besta. Nós já fizemos alguns vídeos aqui, e eu vou depois deixar aqui para você marcado quais são esses vídeos, em que a gente fala sobre a questão, o que é a marca da besta. Posso dizer claramente para você aqui, mas se você quiser se aprofundar nesse estudo, então eu vou convidar você a fazer esse estudo, depois clicando aqui, vou deixar algum ponto da tela depois aqui, ou no link, né, para que você faça esse estudo, o que é a marca da besta, mas praticamente assim, bem objetivamente. Deus tem o seu selo, a Bíblia aponta que o selo de Deus é o sábado, e a marca da besta, que está em oposição ao selo de Deus, que foi, digamos assim, foi impingida, ela foi colocada no mundo de forma a ser, esqueci a palavra, passou a palavra aqui, mas de modo a ser, tipo assim, ela é uma imposição, ela foi imposta ao mundo, tá? É a questão da guarda do domingo, que começou lá no ano 321 com o edito, tal, mas não foi. Essa transição levou um tempinho. Depois, em 538, houve um edito aí, uma encíclica papal, dizendo que quem guardasse o sábado era judaizante e teria que se ver com a igreja. Aí começou os 1260 anos de perseguição, que foi a Inquisição, começou em 538 e terminou em 1798. Aí isso é outra história, você vai aprender isso você assistindo aqui a nossa live falando sobre essa questão da marca da besta, o que é a marca da besta. Então veja primeiro um detalhe importante. Nós lemos anteriormente que os 7 anjos, o papel deles estão libertando aqueles que estavam sob o jugo daqueles que estavam sendo ferramentas da marca da besta, da sua imagem, tá? Então veja. E aqui, em Apocalipse 14, nós estamos tendo a orientação de Deus de não aceite a marca da besta. Você não pode aceitar a marca da besta. Então, continuando aqui, um detalhe importante sobre as profecias. Enquanto os selos, você tem a profecia dos 7 selos, você tem a profecia das 7 trombetas. Enquanto essas profecias, elas tentam trazer a humanidade ao arrependimento, elas são colocadas ali para o arrependimento, na verdade o que acontece é que com a questão da marca esses anjos é um pouco diferente. Eu vou até trazer aqui o vídeo para você dar uma olhadinha, tá? Porque é para você dar uma checada no que está falando, tá? Enquanto os selos de trombeta objetivam despertar ao arrependimento a igreja que está apostatada, as pessoas que estão apostatadas, na verdade o que acontece é que com a questão da marca da besta aqui é diferente. Na marca da besta, o que ocorre esses últimos anjos estão direcionados a aplicarem as 7 últimas taças, ali, as 7 últimos flagelos, essas pragas direcionadas àqueles que aceitaram a marca da besta. Então a gente tem que observar bem essa questão do propósito, né? Qual o propósito da marca da besta? O propósito das 7 últimas pragas. O propósito é realmente trazer um juízo sobre um mundo impenitente, tá? E esse é algo que a gente tem que observar bem. Então eu disse lá quando anunciei, escuta, vamos estudar sobre esse assunto para a gente se escapar. Sabemos que Deus vai fazer um juízo. O propósito das últimas pragas é executar o veredito de Deus sobre seus inimigos e para resgatar os seguidores de Cristo das mãos dos seus opressores. Um fato importante para observar aqui é que, embora pareça, alguns até comentam sobre isso, né? As pragas não vão cair sobre todo mundo, não. As pragas vão cair sobre aqueles que têm a marca da besta. Então, por isso que é importante você saber o que é a marca da besta. Você ter um estudo e ter a convicção. Um ponto importante para falar com você: não basta apenas ter conhecimento. Saber, conhecer, se não for aplicado, é perdido. É como aquele livro que você pega, um livro muito bonito, tem muitas informações, pode ser útil para salvar a sua vida, mas você guarda na estante. Algumas pessoas, por exemplo, que leem só parte, né? E acham que já estão
Tô tranquilo, já li uma parte, tô tranquilo. Vou contar até uma história rápida aqui, para você ver o perigo de você não ver todas as informações, não buscar todas as informações. O camarada rico comprou um jatinho. E aí ele, analisando, ele viu assim, poxa, isso aqui não é difícil de pilotar. Vou comprar uns manuais aqui, um manual de voo, e vou, em vez de pagar um piloto, alguém lá, eu mesmo vou pilotar meu avião. Meu avião eu comprei, tem direito. Aí ele foi, comprou um manual, como pilotar, começou a checar ali, né, comprou volume 1 e tal, como decolar. Falou, opa, já sei decolar. Tá? Então pegou ali, entrou no avião para fazer um teste. E olhando o manual, aperta o botão X, isso, você checa isso, um monte de botão aqui, ele foi olhando, falou, cara, não é difícil. Ligou a turbina e tal, deslizou sobre a pista, e fui olhando o manual, falei, agora você vai puxar o manche, puxou o manche, o avião subiu. Legal. Lá em cima, ele botou no piloto automático, rodou aqui, andou um pouquinho, curtiu o avião, falou, rapaz, voar é fácil. Voar é fácil. E aí ele está com o primeiro fascículo ali daquele curso que ele comprou, né? Um curso com 10 fascículos, ele está com o primeiro fascículo. Aí ele falou, bom, já aprendi a voar, agora vou aterrissar. Quando ele pega, vira a página, está a informação. Para aprender a aterrissar, use o capítulo 2. E ele não estava. Então algumas pessoas não leem tudo. Ouve falar, está lá, é fácil, mas não é fácil. A advertência é séria. Aqueles que não estiverem ao lado de Deus, aqueles que não estiverem selados, e esse é o ponto importante, selados por Deus, tá? Estarão recebendo a marca da besta e vão estar recebendo a marca da besta. E essa questão, embora seja imposta, ainda haverá muitas pessoas aceitando, né? Eles vão passar por esses flagelos. É por isso que é importante a gente estudar o que são esses flagelos aqui, tá? Para que você possa se livrar disso, né? E aí, no capítulo 15, versículo 8, você tem um momento em que é dado a orientação para que os anjos saiam, né? E comecem então a fazer a sua obra. E aí diz, o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 15, versículo 8. Então, por isso que eu estou comentando com você aqui que é importante você ter essas informações. E continua aqui ainda, tá? E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 1 nos fala sobre essa questão da ira de Deus. Há um ponto importante, a expressão a ira, né? Eu tive pesquisando aqui a pronúncia correta, né, e achei orgué. Já ouvi alguém falar orgue, eu vi um pregador falar orgue, mas tem um acento ali, então ficou orgué. Mas o Fernando tem um acento, mas isso é uma outra língua, então é diferente. Bom, eu vou pelo. Eu tive assim, a curiosidade de pegar a língua grega para dar uma olhada, né? E aí está lá orgué. Se alguém souber a expressão correta, pode me avisar, que eu não fico mal com isso não. Mas essa expressão sempre foi muito mal compreendida, porque essa frase ela é usada 375 vezes no Antigo Testamento, tá? E ela tem uma característica especial, né? Porque essa questão da ira de Deus, o nome da ira de Deus, ela não é uma ira como a ira do ser humano, tá? Ela não é a ira de raiva, de querer matar o outro. Não é assim que Deus age, tá? Você tem essas expressões em Mateus 3,7, João 3,36, Romanos 1,18, Apocalipse 6,16, 17. Então você tem isso. Agora, o que está acontecendo sobre a saída de Deus é o juízo de Deus. Por quê? Deus está respondendo às orações daqueles que foram perseguidos e mortos pela Babilônia, pela besta, dragão e falso profeta. Essa tríplice aliança. Deus está respondendo essa oração, porque eles clamavam com grande voz: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam toda a terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 6, versículos 10 nos traz essa expressão. Até quando o Senhor vai esperar? Então agora,
O momento em que Deus está fazendo esse juízo que está sendo pedido aqui é o momento em que o que ocorre é a questão das 7 últimas pragas. Volto a falar, que estarão caindo sobre aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que passaram a ser ferramentas da marca da besta, né? As pragas têm o propósito de revelar os corações e as obras dos homens e a sua atitude para com Cristo. O juízo corresponde à perseguição que Babilônia mesma escolheu. Babilônia sofrerá as consequências do que tem feito e é julgado de acordo com as suas obras. Vamos lembrar um pouquinho sobre a questão de Babilônia, né? Algumas pessoas falam assim, Babilônia é uma igreja. Babilônia não é uma igreja. Deixa eu acertar aqui um detalhezinho para poder fazer as duas coisas. Babilônia não é uma igreja. Pronto, agora ficou legal aqui. Volta para mim aqui. Babilônia não é uma igreja. Babilônia é uma confederação de igrejas. As pessoas de teologias, né? Uma confederação de teologias erradas, espúrias, que acabam levando as pessoas, aparentemente as pessoas creem que estão ao lado de Deus, mas na verdade elas estão sendo manipuladas. Por isso é que Deus, em Apocalipse 14, ele levanta um povo, representado pelos 3 anos, levanta um povo para desmascarar as obras do inimigo e falar, esse caminho está errado. É por isso que tem as 3 mensagens. Nas 3 mensagens angélicas que eu quero lembrar com você, a primeira, o anjo vem, a igreja está pregando, né? Adorai a Deus que fez o céu, a terra, o mar. Esse é o evangelho eterno. Adora a Deus, porque Ele nos provê a salvação. E ainda diz quem é o dono de tudo. Porque hoje em dia se adora qualquer coisa. Não é só pessoas que as pessoas adoram pessoas. Não é só isso, não. Hoje em dia se adora qualquer coisa. Mais que isso, as pessoas não têm respeito pelos símbolos. Eu ia botar uma imagem aqui, mas ela é tão baixa que eu acabei tirando, né? Que é uma pessoa cuspindo, por exemplo, numa imagem, né? Não é, isso, nós não estamos venerando a imagem. A Igreja de Deus não venera a imagem de escultura. Mas nós temos respeito quando há alguma figura que representa para um estudo, alguma coisa assim. A pessoa está pegando, está cuspindo em cima. Fora os que foram feitos aí, algumas passeatas aí, um total desrespeito aos símbolos religiosos de uma nação. Porque a nação, o Brasil, é um país tipicamente cristão. Então, a uma nação. Isso é colocado. Então, essa questão que nós estamos vendo aqui, as pragas estão afetando aqueles que não têm esse respeito, que tomaram a sua decisão não com Cristo. Esse é um ponto importante. Mas, Fernando, alguém quer tomar a decisão? Alguém vai falar que não sou a favor de Cristo? Infelizmente tem pessoas que se põem nessa posição. Eu sou ateu. Interessante que o ateu, ele até tenta usar alguma lógica, mas ele é um ateu. O problema é aqueles que se dizem que são pseudos cristãos, né? Utilizam dessa questão da cristandade. E essa Babilônia é essa questão dessa multiplicação de teologias, algumas teologias que utilizam o nome de Deus, mas estão sendo instrumentos de Satanás. Peraí. Então você está dizendo que tem igreja que está sendo instrumento de Satanás? Eu estou dizendo, se você fizer um estudo sobre isso, se você quiser, pode estudar aí a questão do selo e a marca, que é outro estudo que eu fiz, você vai ver, por exemplo, que igrejas e instituições, vamos fazer uma diferença em instituições. Há igrejas que não seguem o que a Bíblia diz e estão ensinando o erro às pessoas. Mas daí, o que vai acontecer com essas pessoas? Quem vai julgar é Deus, meu amigo, não sou eu. As pessoas vão ser julgadas pela luz que elas têm, ou que elas tiveram. Os que morreram vão ser julgados pela luz que eles tiveram. O que eu não posso fazer? Rejeitar a luz. Se você rejeitar a luz, vem o momento de você conhecer a verdade. Você rejeita porque está confortável na verdade que você acha que tem. Bom, aí você está rejeitando. E aí é o grande perigo. Por isso que eu acho que você deve sempre buscar conhecer qual é a vontade de Deus. Continuando aqui nessa nossa questão das obras, né?
Eles vão ser julgados de acordo com as suas obras. Babilônia vai ser julgada de acordo com as suas obras. Daí Babilônia perseguiu a igreja de Deus. Aqui você tem imagens dos tempos da Inquisição, mas Babilônia sempre perseguiu o povo de Deus. E esse é o papel que ela vai fazer até o fim. Até o momento. Fernando, se Babilônia não é uma igreja, como é que eu aprendi que Babilônia é uma igreja? Há uma diferença entre a Babilônia, que é essa confederação de teologias, tá? E no Apocalipse capítulo 17 nos é apresentada uma mulher impura, a meretriz. E essa meretriz, assentada sobre a besta, sobre muitas águas, sobre povos, nações, tribos e línguas, de acordo com até o próprio Apocalipse 17 nos dá essa interpretação. O que são essas águas que ela está sobre ela? Bom, essa meretriz é ela que comanda essa Babilônia. Então a Babilônia, ela é composta por um monte de teologias erradas, mas tem, digamos assim, a sua chefia. Tá? E essa chefia é representada por essa igreja impura, apóstata, chamada de meretriz na Bíblia. É ela que comanda, e você vai ver o fim dela já já, acompanhando aqui a questão das 7 pragas. Agora os anjos saem então, e eles derramam a primeira praga. Tá? A primeira praga, e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Volto a falar para você agora, volta para mim aqui que eu volto a falar para você agora essa questão de em quem cairá as pragas. Esse versículo aqui é bem claro, né? A primeira praga cai. Sobre quem que ela está caindo? Uma chaga de chagas, né? Uma chaga má, maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, em quem está caindo as pragas? Naqueles que não aceitaram o chamado divino e estão adorando a besta. Estão adorando a besta e estão ali seguindo os seus ditames, estão sendo controladas por ela. Nesse momento aqui, um ponto que eu vou colocar para você, 2 pontos importantíssimos para nós estudarmos, né? Na queda da primeira praga, o tempo da graça já passou. As pessoas que estão dentro do exército de Satanás, elas estão lá agora por sua escolha. Porque Deus não é um Deus injusto. Ele vai dar a todas as pessoas a chance de encontrar a verdade. E elas vão aceitar ou rejeitar. E sobre quem vai cair então essas pragas? Está aqui marcado. Sobre os que têm o sinal da besta. Ou que se posicionaram no exército errado. Primeiro ponto sobre essa passagem aqui. Segundo ponto que eu tenho que falar com você, porque está muito em moda agora, né? Algumas pessoas estão falando assim, pô, Fernando, já ligaram, já mandaram mensagem, eu já preguei sobre isso. O ano passado eu preguei sobre isso. Nós fizemos aí 7 quarta-feiras, eu falei sobre isso. E as pessoas falam assim, Fernando, a Covid não é a primeira praga? Aí eu pergunto para você, o que vocês acham? A Covid é a primeira praga? Então vamos estudar um pouquinho sobre essa questão da Covid ser a primeira praga, né? Então, úlceras malignas. A Covid não traz as úlceras malignas, mas vamos lá. Primeiro ponto. Há uma cadeia profética. Há acontecimentos que vão desencadear essa questão das últimas 7 pragas. Então, se você olhar o movimento profético, é isso que eu quis dizer. Se você não olhar o manual de ponta a ponta, você vai se perder no meio. Você vai querer esse piloto, esse camarada que comprou e se achou piloto. Por isso que é interessante você olhe o manual. O manual é a Bíblia. Estuda a Bíblia. Tá? Ah, mas eu não sei estudar a Bíblia do jeito que vocês estudam aí. Não tem problema, tem vários estudos nossos aqui. E um detalhe importante, né? Se você não concorda com o que eu estou falando e está embasado biblicamente, entra em contato. Porque é o que acontece é o seguinte: Paulo disse que os bereanos eram os mais nobres, porque Paulo falava, eles iam ver na palavra se era aquilo mesmo. E é assim. Se você quiser crer, se você quer crer, você tem que crer por si mesmo, quando olhou e tirou a prova. Então, estude a Bíblia. Pega o manual, vai estudar. Um detalhe importante sobre a questão, a Covid-19 é uma das pragas? Não, não é uma das pragas. Embora, por exemplo, Ellen White,
ela até cita essa questão de que são gotas, né? Gotas estão esparramando por gotas. Ela não fala, ela não afirma, é a praga. Mais importante ainda, algumas pessoas, eu não sei se querendo ser zelosas, eu acho que não, porque as pessoas que fraudam não estão sendo zelosas. Algumas pessoas estão puxando textos aí e dizendo que a Ellen White falou, puxa um texto e aponta, a Ellen White falou da Covid. Desculpa, irmãos, não tem, a Ellen White não falou da Covid. Tá? Por isso que eu falei, não sei se zelosos, querendo, não são zelosos. Quando você usa, ainda mais tratando coisas em relação à santidade de Deus, a relação à salvação das pessoas, você vai fraudar textos, você vai dar conta para Deus. Jeremias fala sobre isso, tá? Sobre o papel e o que acontecerá com aqueles que dão a mensagem errado. Eles vão se haver com Deus. O sangue dos perdidos, quem vai pagar são eles. Então, existe um tempo, existe um roteiro, existe um processo que está sendo feito. Então não dá para você falar a Covid é a primeira praga, é mundial. Não dá para você falar isso por causa de um assunto muito importante. Há alguns acontecimentos que não foram deflagrados. As 7 últimas taças, elas vão cair no final do tempo da graça. O que é o tempo da graça? Acabei de falar lá atrás. É um tempo que todas as pessoas vão ter a chance de decidir onde vão querer ficar. De todas as igrejas. Quando eu falei agora há pouco sobre uma confederação babilônica, uma confederação de teologias, dentro de Babilônia, são muitos salvos. Jesus fala, há muitas ovelhas em outro aprisco. Quando está falando isso, é que tem muita gente que está lá sem o conhecimento, né? Que estão lá longe, que precisam ouvir a palavra de Deus. Então veja, o ponto importante em relação a isso, deixa passar o carro, que é importante. Espero que ele não pare. Foi embora. Vamos lá. O ponto importante que você tem que ter na sua mente certinho aí é o momento da tomada de decisão. Então há a porta da graça, tem período que você pode tomar essa decisão. Após isso, quando caiu a primeira praga, terminou. Deus, na sua onisciência, ele já sabe sobre os salvos e já sabe sobre os perdidos. Isso então a pessoa já está predestinada, não é predestinação. Deus nos deu livre-arbítrio. Agora, ele sabe. Eu não sei. Eu não sei se eu vou estar entre os salvos ou não. Eu sei que eu quero. E por querer, eu estou trabalhando para que eu esteja. Esse é um ponto. Tá? E esse é um ponto importante. Então, existe uma sequência. Então, não dá para dizer que a Covid agora que a Covid, que todo esse movimento está sendo uma cortina, preparando o caminho para as coisas que virão até no cumprimento das próximas profecias, isso tem. Isso tem. E eu falei sobre isso. Não há um movimento mundial na história dessa forma, mas está preparando o caminho das coisas que virão. Eles têm a certeza disso. Agora, quando vierem as 7 últimas pragas, já está definido. Quem está salvo, está salvo. Aqueles que continuam nos seus erros, continuam os seus erros. A Bíblia fala sobre isso. Aquele é puro, continua a sua pureza. E aquele que é impuro, continua, porque não tem mais, não, passou, o tempo passou. Esse é importante para a gente conversar sobre isso. Continuando aqui então, né? O primeiro anjo derramou sua taça e fez-se chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, versículo 2, tá? Agora continuando. A primeira praga de úlceras malignas e perniciosas afeta a todos os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Isso é um ponto importante para que você veja, porque é o texto que fala isso. Isso não é teologia de alguém, isso é o texto que está nos falando. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Ponto importante sobre isso, tá? Essa questão da segunda praga. Ela causa uma destruição enorme. Mas um ponto importante a salientarmos, tá? É que as pragas não serão mundiais. Até porque, se você pegar a terceira praga, que ela agora sai sobre as fontes, né, das águas, tá?
Deus não derramaria as pragas mundialmente, porque 3 dias uma pessoa consegue ficar sem beber água, depois morre, tá? Não, a maioria vai morrer com 3 dias. Então as pragas, elas não são mundiais. As pragas são, muitas delas, locais. Tem a segunda praga sobre o mar, morreu aí todos os animais que estão no mar, naquela região lá. Agora as fontes das águas, tá? E um detalhe importante sobre isso é que o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e há de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Uma coisa importante a salientar para você também aqui é essa questão. As pragas estão caindo num período de intensa perseguição ao povo de Deus. A que houve no passado, que está registrado na história, e agora nesse período, por quê? Porque Satanás está agindo no mundo desenfreadamente. Ponto. Uma das coisas que desencadeia a ira de Satanás contra o povo de Deus é que o povo de Deus está pregando e trazendo as pessoas ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Se você pegar o trajeto de tudo aqui, a sequência profética, você vai ver Apocalipse 14 ali, das mensagens, né? Deus preparando o seu povo para a mensagem. Você vai ver na Apocalipse 17, você vai ver a obra que Satanás tem feito de enganar o mundo. Apocalipse 18, você vai ver que Deus capacita a sua igreja para a pregação. E viu um anjo no céu, e a sua luz, né, envolveu a terra toda. Esse anjo é o Espírito Santo trabalhando com as pessoas. Mas, Fernando, parece que está fora de ordem. Você já escreveu alguma vez uma carta em que você está escrevendo, depois você lá na frente você põe alguma coisa para confirmar, algum detalhe a mais. Às vezes você pensa o seguinte: olha, a carta foi escrita no capítulo 17, 14, 18. Lembrando que essa questão de colocar capítulos e versículos, isso foi uma maneira humana de você achar as informações. Apocalipse de João é uma carta direcionada à igreja de Deus. Para que tem essa carta? Essa carta, João, Deus, através de Jesus Cristo, deu a João para que ele informasse a sua igreja o que iria acontecer. E ele vem escrevendo, é uma carta. Não espere e fale assim: puxa, peraí, parece que está fora de sequência. Não é fora de sequência. É um Deus amorável que está escrevendo para você, dizendo: Fernando, presta atenção nisso aqui. E lá na frente ele traz de volta o assunto: Fernando, olha, tem mais isso aqui também. É assim que se tem que interpretar. Então, se você ver a sequência aí, você vai encontrar Apocalipse 17, o trabalho das três, da trindade satânica, trazendo o mundo, trazendo os reis, para que realmente fizesse batalha contra o povo de Deus. E aí você vê o desencadear disso tudo. Então o que acontece aqui, né, essa sequência das coisas, a perseguição que houve no passado, na Inquisição, ela virá novamente agora no futuro. Sobre quem vai vir a perseguição? Sobre aqueles que não aceitarem a marca da besta. E Satanás estará usando de toda a sua malícia para fazer com que as pessoas prendam, matem as que estão seladas por Deus. E aí, quando cair a primeira praga, o Espírito Santo, aí é um ponto importante. Nosso pastor aqui do Jardim América, ele falou sobre isso, uma coisa que eu sempre preguei. Uma vez alguém foi até assim ver, me questionou: Fernando, não é bem assim, né? O Espírito Santo não estará mais na terra, será retirado da terra. Eu falei: não, o Espírito Santo, ele não vai estar mais agindo no coração daqueles que foram marcados, que aceitaram a marca, porque eles tomaram essa decisão. Ellen White,
Se você ler o capítulo 18 de Ellen White, no livro, já eu lembro falar para você, no capítulo 18, que eu estudei sobre isso aqui esses dias aqui, eventos finais, se você ler lá, você vai ver que justamente essa questão, ela vai te dizendo, né, que os anjos que estavam ali tentando proteger aqueles que para tomar a decisão, e quando eles tomam a decisão lá de Satanás, esses anjos saem e vão agora cuidar e proteger os filhos que foram selados. Ponto importante, quando cair a pragas, tá, não haverá mais a morte daqueles que estão selados. Satanás vai marcar o momento para matar todo mundo, mas não haverá mais a morte. Por quê? Porque a morte agora de um justo, durante as 7 pragas, que já foi definido, né? As 7 pragas elas definem. Gente, até aqui teve chance, que agora acabou a execução. Então a execução do juízo de Deus. Desse momento em diante não haverá mais mortes de justos. Por quê? Porque não servirá mais de semente para nascer no coração das pessoas a questão da tomada de decisão. Agora pense num mundo, que isso vai abrir um detalhe para você pensar aqui. Pense num mundo onde Satanás e seus anjos está direcionando, está coordenando, está possuindo a vida daqueles que foram marcados. Pense num mundo assim. O que seria viver num mundo assim? Que seria, o que você olharia para esse nosso Deus, se esse nosso Deus fizesse o seguinte: olha, eu pego todo o meu povo, vamos para outro planeta, esse aqui, deixa eles escolheram assim, deixa Satanás preso lá, e esse povão todo aí que não me aceitou fica aí no mundo. Você acha que esse seria o ato de amor de um Deus? Então começa a pensar um pouquinho em relação a isso. Como vai ser o juízo de Deus? Voltando aqui para a nossa tela, né? Vamos lá. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glórias. Essa imagem é uma imagem inédita da explosão do sol, é uma imagem real. Isso não é uma reconstituição artística, tá? Essa é uma foto. E aqui acontece uma coisa interessante. Uma coisa interessante que eu quero passar para você. Por que Deus colocou a questão do sol entre as pragas? Porque o ser humano, ele, desde a antiguidade, ele é fascinado pelo sol. E algumas religiões, né, elas focaram em adorar o Deus Sol. Os egípcios fizeram isso, mitraístas fizeram isso, e hoje em dia muita gente faz isso. Até mesmo sem perceber, acabam adorando o Deus Sol. Como assim, Fernando? É simples. Há cristãos que adoram o Deus Sol. E esses enganados vão receber a informação do porquê. Vamos lembrar para você o seguinte: do sábado para domingo, o dia de guarda dos cristãos, não só dos judeus, dos cristãos dos primeiros séculos, era o sábado. Depois disso, a perseguição contra o povo de Deus, e lá por ano 300 e pouco, começou a abrandar. Você vê que mais de século os cristãos sendo perseguidos e mortos nas arenas, tudo mais, virando espetáculos. Mas quanto mais morria, mais se tornavam cristãos, né? A questão do sangue deles era uma semente para os demais. E aí você entra Constantino, mitraísta, que era adorador do sol, e ele começa a fazer essa transformação do sábado ao domingo. Ele começa com isso. Depois a igreja, que continuou, a igreja na época universal, né, apostólica, universal, católica, apostólica romana, ela perpetua essa tradição de guardar o domingo em detrimento do sábado. Começou lá com imposição, depois foi aceito e hoje é defendido.
Inclusive, muitas das igrejas por aí, evangélicas, pentecostais, tradicionais ou não, que acabam guardando o domingo como dia de guarda em desacordo com a Bíblia, o fazem por tradição, porque não há nenhuma orientação bíblica. Nisso a Igreja Católica ainda é mais justa, porque ela diz, nós mudamos porque nós quisemos. Posso trazer uma lista, aliás, no outro estudo tem sobre isso, uma lista de declarações da Igreja Católica falando por que guardamos o domingo. Ela não fala porque Deus mandou, ela fala porque nós achamos, nós fizemos, nós queríamos, vamos fazer uma homenagem a Jesus que ressuscitou, mas não existe. Mas se você pegar a história por trás da história, você vai ver que Constantino, que era mitraísta, quando se tornou cristão, ele teve um problema sério no seu reino, porque nem todo o reino era cristão, e ele teve problema com os que eram adoradores do sol, os que eram pagãos, e ele então começou a promover, vamos mesclar as religiões. Isso é história, não dá para mudar, não dá para alterar e não dá para dizer isso não aconteceu. Aconteceu, isso é história. Constantino começou então a mesclar aí as religiões para chegar num momento confortável em que ele não ofendia os pagãos e que ele estava confortável dentro da nova religião que ele adotou. Isso levou séculos. Tanto que em 538 a Igreja Católica decretou lá, olha, se você continuar guardando o sábado, sábado é do judeu. É isso que eles dizem, sábado é do judeu, vocês estão judaizando. Eles eliminaram todos os atos dos apóstolos. Sábado é dos judeus, ele tem que guardar o domingo. Se não guardar o domingo, você vai se ver com a igreja. Se você olhar o edito desse concílio, é sobre isso mesmo. Então, o mundo cristão passou a adorar o Deus Sol, assim, de maneira indelével. Agora, para Satanás, tanto faz se você faz abertamente ou se você faz enganado. O importante, ele quer ter plateia. É aquela história do fale bem ou mal, mas falem de mim. Mais ou menos, Satanás usa esse pensamento, né? Não importa, se você está me adorando, achando que está adorando a Deus, não tem problema nenhum, desde que você esteja ajoelhado aí. É assim, tá? Agora, o pseudo-deus que eles adoraram está aquecendo, está queimando eles. Esse é um ponto importante, né? É uma atitude similar que aconteceu no Egito também, tá? Bom, muitas das pragas você vai ver algumas coisas que tem similar do que aconteceu nas 10 pragas do Egito, tá bom? Continuando aqui o nosso estudo, vamos voltar para a nossa tela. E aí nós temos a questão do quarto anjo em relação ao Sol. São certas coisas que acontecem, né? O meu óculos caiu e travou na cadeira de uma maneira que não tem como arrancar o óculos, mas não tem como arrancar o óculos sem quebrar ele. Mas é assim mesmo. Se alguém estiver me ouvindo aí, minha esposa, a gente estiver ouvindo, por favor, se puder pegar o outro óculos que está na outra criado mudo, me ajuda. Porque o meu travou de tal maneira que não dá para mim pegar ele aqui. Mas estamos na transição, né? Então, essa quarta praga aconteceu do aquecimento do Sol. Um detalhe importante, tá? Você não tem ali a passagem dizendo o Sol aqueceu-se 7 vezes. Não é essa passagem de 7 vezes, né? As pessoas, elas confundem um pouquinho da fornalha ardente com o Sol 7 vezes. Há um monte de coisa assim. E agora nós vamos ver o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor por causa das suas dores e por causa das suas chagas, e blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, 10 e 11. Quero trazer um ponto importante sobre esse detalhe aqui. Em mais de uma vez, na declaração que é dada aqui, nos mostra que eles blasfemaram de Deus, eles não aceitaram. E agora esse quinto anjo, ele vem derramar a sua taça sobre o trono da besta, tá? O trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Isso tem uma ligação muito, muito séria em relação, por exemplo, à próxima praga, que é a sexta praga, mas que eu vou fazer. Então, tornou-se escuro. No Egito, volta para mim aqui.
No Egito, a praga que preparou o caminho para a última, que foi o momento da decisão, né? Foi o escurecimento do sol. As pessoas não conseguiam se enxergar ali 3 dias, que em trevas, né? E agora Deus prepara o seguinte: esse momento, tá, que está destacado ali na quinta praga, que é o escurecimento do trono da besta, demonstrando onde é o lugar da falsidade, demonstrando assim claramente. Deus mostra claramente, é como se ele botasse um dedo, ó, gente, aqui, ó, nesse ponto aqui houve o grande engano. Note, Deus mostrando aqui, ó, aqui que vocês se apegaram, vocês seguiram, vocês foram enganados. Mas um ponto importante: Deus não deixa, vou ficar bem claro, Deus não deixa uma pessoa perder a sua vida porque está sendo enganada. Como é que você pode me provar isso? Eu vou fazer um convite para você: seja fiel a Deus, esteja entre os que guardam os mandamentos e tenha fé em Jesus, aceite a lei de Deus como válida na sua vida, guarde o sábado porque ele é o selo, ele que te distingue dos demais, e é isso, a Bíblia nos fala claramente sobre isso. Deus fala para o seu povo: olha, o sábado te dou, que é distingue, para vocês são meus, esse é o sinal que eu estou dando. Então veja lá, ponto importante, você vai falar: mas isso era judeus. Então lê Gálatas 3:6 que você vai entender. Gálatas, Paulo fala sobre isso: aqueles que aceitam a Cristo, entre os que aceitam não há mais judeu, não há mais etíope, não há mais isso, mas aquele livro, todos são os filhos de Deus, e todos são participantes da promessa feita a Abraão, que é o profeta, uma grande nação que seria salva por Deus, seriam os filhos de Deus. Então nós hoje somos judeus espirituais, tá? É o que a Bíblia nos dá a entender. Pedro fala sobre isso também, né? Antes vocês não eram judeus, mas aceitaram a Cristo. Aceitaram a Cristo, agora vocês são judeus. Então veja um ponto importante. Eu tenho um estudo sobre isso. Veja um ponto importante: o trono da besta escurece. Esse escurecimento do trono da besta está intimamente ligado à próxima taça, à próxima praga, porque ela vai demonstrar para você o seguinte: olha, esse é o engano. Agora, peraí, você está falando que Deus não vai deixar ninguém ser morto ou enganado. Ninguém vai comparecer diante de Deus dizendo assim: desculpa, eu nunca sabia, nunca ninguém me falou, desculpa. Não dá. Lá no Éden, como você resolve isso? Eva foi enganada. Foi enganada. Então eu falei: guarde os mandamentos, aceite o sábado como selo de Deus, seja fiel ao vencedor. É sempre assim: ao vencedor. Não é aceiteis e acabou, não é que fui selado para sempre selado. Ao que vencer, vai até o final, aceite, e você vai se encontrar com Eva lá no céu. Eva foi enganada. Foi enganada. Tem muita coisa, muitos sermões sobre isso, mas um detalhe importante é assim: Eva estará lá. Tá? Então não existe quem vai chegar dentro de Deus: desculpa, o senhor não pode me acusar, porque não, porque Deus está dando oportunidade para todas as pessoas, e vai julgar as pessoas que já morreram de acordo com a luz que elas tinham e de acordo com os seus atos, de acordo com as suas atitudes. Tá? Mas é Deus que vai julgar, não sou eu. Agora os vivos, nenhum dos vivos que estiverem nesses 2 exércitos, porque só haverá 2 exércitos no final do tempo: os que estão com Cristo e os que estão contra Cristo. Somente isso. Nenhum dos 2 pode dizer: eu não sabia. Aliás, os exércitos de Deus sabia, tanto sabia que ia tomar a decisão correta. O outro exército, quando acontecer isso aqui, do 5º anjo que derramou sua taça e o trono da besta, vai haver uma fúria, vai haver uma revolta. E essa revolta é uma coisa importante você checar sobre isso, porque há um detalhe importante sobre isso, né? Eles vão ter uma revolta contra aqueles que ensinaram. A revolta no tempo do fim aqui dessas pessoas, eles vão queimar essa meretriz.
Eles vão queimar. A Bíblia nos fala sobre isso. Há uma revolta. E não há arrependimento, porque aqui a própria Deus nos fala, eles não se arrependeram das suas obras. Então não há arrependimento. Por que não há arrependimento? Porque eles negaram o Espírito Santo. E por negar o Espírito Santo, eles não têm mais o Espírito Santo para convencê-los da verdade. Eles não quiseram. Esse é o ponto importante. Então, não haverá coitadinhos, para ser bem claro, não haverá coitadinho deles, entre que estão recebendo a praga, porque eles tomaram a decisão. Eles tomaram a decisão lá de errado. Um ponto importante sobre isso. Aqui na passagem de Apocalipse 17 e 16, nos diz que os 10 chifres, daí é uma outra parte profética, mas veja, são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. O que vai acontecer é que quando for destacado que aquele ponto, o trono da besta, ali está o erro, o seu exército, e guarde isso para um próximo estudo, o seu exército vai se voltar contra ela. Contra quem? Aí é contra a prostituta. A mãe, a meretriz, a mãe da desolação ali, vai se voltar contra essa igreja. E eles vão queimá-la. Um ponto importante que eu quero trazer para você aqui. O que acontecia no Velho Testamento, se você for estudar um pouquinho, com as prostitutas? As prostitutas eram apedrejadas. Mas, se quem cometeu adultério era filha de sacerdote, ela era queimada. Agora, essa meretriz aqui, essa besta, ela vai ser queimada. Por quê? Porque ela representa a religião. Ela representa um movimento religioso. Ela está ligada, ela sacerdotisa. Então ela vai ser queimada. Queimada por quem? Vai ser queimada por seus algozes. Aqueles que agora faziam parte do exército, agora estão contra ela. Tá? Caminhando para o fim aqui, detalhe importante. As pragas não são um ato de um Deus vingativo, mas uma libertação, tanto dos que são oprimidos, como daqueles que se entregaram ao inimigo, mesmo tendo, por tantas vezes, recebido o chamado do Espírito Santo. Ponto importante. Deus não está lançando as pragas no mundo como uma retaliação contra o povo, mas Deus está dando o seu juízo, e está, inclusive, libertando o seu povo da perseguição. E quando eu perguntei, o que você acha da questão de viver num mundo onde o mal impera e não há mais nenhum freio? As 7 pragas é a volta de Cristo e o julgamento final, e assim, o final do pecado no mundo e dos pecadores, aqueles que não deixaram os pecados, também é uma bênção para esses. Porque imagina você viver num mundo em que eternamente seriam atormentados por Satanás. É a visão, por exemplo, que a Igreja Católica tem, e que te fala sobre a questão do que é lá, ou se está indo para o purgatório, né? Ou vai para o inferno. O inferno da Igreja Católica é onde o diabo e seus anjos, lá, nem anjos, seus diabos, seus diabinhos, ficam ali cutucando as pessoas que estão no fogo, né? E vão ficar eternamente assim. Não, Deus não faz isso. Deus não deixaria suas criaturas, que Ele amou e ama tanto, que deu seu próprio Filho para salvá-las. Mas Deus não vai interferir no livre-arbítrio seu e meu. É nós que vamos decidir qual o nosso futuro, tá? Esse é um ponto importante para a gente estudar. Partindo aqui para o último detalhezinho que eu quero trazer para você aqui, vamos para a transição. Aqui. O 6º anjo vem agora e derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Eu vou ler para você aqui. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos 6 que vêm do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais aos quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles se congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem. Nós viemos até a quinta praga e eu fiz a abertura da sexta praga, né? O sexto flagelo, o sexto juízo de Deus. E esse aqui eu quero trazer no próximo estudo. Por quê? Porque eu estudei sobre isso de ponta a ponta e eu quero repartir com você. Já tem live minha e já tem estudo que eu publiquei lá no nosso site, asprofecias.com.br. Mas eu quero trazer agora para você não uma nova roupagem, nem uma nova interpretação. A interpretação é a mesma. Nova roupagem, talvez alguns vídeos que eu posso colocar diferentes dos que eu coloquei em 2007. Esse estudo fiz em 2007, foi exibido na Rede Novo Tempo em 2012 e 2013. 6 capítulos, falando sobre o que é o Armagedon. E aí eu convido você a estar comigo no próximo sábado, na nossa próxima oportunidade. Vamos estar começando a estudar sobre o Armagedon, especificamente sobre o Armagedon, essa praga, para que você se veja livre de todos esses flagelos que cairão sobre o mundo e faça parte daqueles que estão diante de Deus, dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, tá bom? Que Deus abençoe você. Deixa eu só mudar aqui. Deus te abençoe, Deus lhe dê um final de sábado em sua companhia, uma semana de muita paz, muita saúde e muitas vitórias. Até o nosso próximo programa.